Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui a correção dos exercícios que a gente passou na última aula, aqui os desafios, né? O primeiro deles era: dê as boas-vindas ao usuário, avise que o seu programa vai fazer a divisão de dois números recebidos e em seguida solicite o primeiro número. Logo em seguida que o usuário digitar o primeiro número, responda-o com "muito bem", e em seguida solicite o segundo número. Após o usuário digitar o segundo número, responda-o com "fazendo a divisão". E por fim, imprima no console o resultado da divisão e o resultado dos dois números que ele colocou lá, né? Então vamos ver uma forma de como ficaria isso daqui no código. Eu escrevi aqui, tá? Eu não tinha explicado isso na última aula, tá? A ideia é essa mesmo, a gente aprender formas diferentes de fazer as coisas. Vocês podem ter feito de outra forma aí, tá? Essa é uma forma que eu acho um pouco mais simples. Então eu expliquei para vocês que a gente consegue usar aspas duplas, aspas simples, e a gente também tem as aspas triplas, tá? As aspas triplas aqui, ela aceita com que eu dê espaços e continue escrevendo aqui normalmente, coisas que com aspas duplas ou as simples eu não conseguiria fazer, tá? Ele continua colocando outras aspas aqui, como uma quebra de linha. Beleza? Mas funcionaria aqui também. Eu acho essa forma aqui um pouco mais bonitinha, além do que, se eu precisar um dia colocar uma aspa simples ou aspas duplas em alguma palavra, eu vou precisar das aspas triplas aqui para conseguir apresentar isso daqui para o usuário com aspas, beleza? Tá, então eu usei o print aqui com aspas triplas. Coloquei "olá, seja bem-vindo. Este programa vai realizar a divisão de dois números inteiros solicitados". Então é o que estava sendo proposto lá no exercício, certo? Logo em seguida eu criei a minha primeira variável. A minha primeira variável, ela é um int de input. Então ela vai perguntar para o usuário aqui: digite o primeiro número. E aí ela vai guardar aqui na minha variável e ela vai ser do tipo inteiro. Beleza? Depois eu printei aqui, muito bem. Então logo após o usuário escrever aqui o primeiro número, a gente printa na tela "muito bem". E aí eu já solicito a minha segunda variável, que eu dei o nome aqui de segundo número. Ela também vai ser do tipo inteiro e vai mandar um input para o usuário aqui. E aí eu digo o seguinte para ele: agora digite o segundo número. Beleza. Assim que o usuário digitou o segundo número, eu coloco um print aqui, fazendo a divisão. E aí, aqui está outra coisa que a gente não comentou, tá? Eu consigo atribuir o resultado a uma variável. Então eu expliquei para vocês que a gente consegue fazer print primeiro número dividido por segundo número. E isso funciona. Porém eu também consigo atribuir essa conta aqui a uma variável. E aí no final eu apresento a variável, que é o que eu fiz aqui. Então, print, o resultado da divisão é resultado. Beleza? Vamos ver como que fica isso daqui? Então eu vou digitar aqui, ó. Olá, ele já respondeu para mim: "Olá, seja bem-vindo. Este programa vai realizar a divisão de dois números inteiros solicitados. Digite o primeiro número". Vou colocar aqui 10. Muito bem, agora digite o segundo número, 20. Fazendo a divisão, o resultado da divisão é 0.5. Tá? Se eu fosse fazer lá na IDLE, que eu mostrei para vocês aquele dia, vamos ver como vai ficar aqui. Vou copiar aqui o path que eu tinha mostrado para vocês. Vamos abrir ele aqui. Eu vou abrir o desafio 1. O desafio 1 abriu aqui, vou rodar. Ó lá, vou colocar aqui 20, 40. O resultado da divisão é 0.5. Fica um pouco mais bonitinho, né? Beleza, pessoal. Primeiro exercício aqui, então, ok. Vamos pro segundo desafio. O desafio 2. Um usuário gostaria de fazer a soma de dois números, porém, ele também gostaria de saber como ficariam esses números concatenados. A sua missão é solicitar dois números ao usuário e responder para ele a soma de dois números e também os dois números concatenados. Beleza, como que a gente fez aqui? Usei aquele mesmo print, tá? Usando as aspas triplas aqui. Mudei um pouquinho aqui a mensagem, né? Então esse programa vai realizar a soma e a concatenação de dois números inteiros solicitados. Coloquei aqui vamos começar. Mesma coisa, minha primeira variável aqui se chama primeiro número. E aí eu coloco digite o primeiro número inteiro. Porém, eu não atribuo ela a um inteiro aqui ainda. Não faço aquele int input aqui, tá? A gente já vai conversar sobre o porquê eu fiz assim. Depois eu dei um print, certo?
guardei essa informação, vamos continuar. Então logo depois que o usuário digita o primeiro número aqui, eu já respondo isso para ele. Beleza? Aí depois eu solicito o segundo número. Agora vamos digitar o segundo número. Agora digite o segundo número inteiro, desculpa. E o nome da variável é segundo número. Beleza. Atribuir uma variável. Quando eu atribuo a essa variável, eu coloco o int aqui. Aí eu transformo ele para inteiro, tá? Por que eu não solicitei o int aqui? Porque eu vou fazer a concatenação. Eu achei mais fácil deixar para converter para inteiro aqui do que eu ter que converter para string aqui, já que o input já é do tipo string. Tá? Mas se você fez ao contrário, não tem problema. Tá ok. Funciona da mesma forma. Ok? Então eu coloquei em duas variáveis aqui. Uma delas é a soma, o outro é o concatenado. Dei o print. A soma dos dois números recebidos é soma, que é a minha variável de soma aqui. E o resultado dos dois números concatenados é concatenado, que é o resultado das duas strings, a soma das duas strings aqui que vai concatenar. Beleza? Vamos testar isso daqui. Digite o primeiro número inteiro, 80. O segundo número inteiro vai ser 10. Então, certo, guardei essa informação. Agora digite o segundo número, coloquei 10. A soma dos dois números recebidos é 90. E os dois números concatenados é 80, 10. Tá bom? Galera, se por acaso você digitar uma string aqui, ele vai dar um erro, certo? Ele não vai conseguir fazer as somas aqui, por causa dessa parte do int aqui. Ele não vai entender como um número. No desafio 1, a mesma coisa. Se eu colocar aqui um string, ele vai reclamar porque ele está esperando um número inteiro. Não se preocupa com isso ainda, a gente vai futuramente conversar como a gente vai tratar esses erros aqui, tá? Então eu estou esperando um número. O usuário digitou uma string, a gente vai devolver para ele e vai falar, ó, você não pode digitar isso. Você só pode digitar números inteiros. E a gente volta o programa, espera de novo e manda a pergunta para ele de novo até ele digitar o correto aqui, tá? Futuramente a gente vai aprender sobre isso, não se preocupa com isso ainda. Se você conseguiu fazer até aqui, meus parabéns, muito bacana. Se você tiver alguma dúvida, manda lá no e-mail, vamos conversar sobre isso aí. Tá bom? Já deu para perceber um pouco aqui como funciona o Python, tá? Então o Python aqui, você vê que a cada linha, a cada enter que a gente dá, ele roda alguma coisa. Então ele lê linha por linha do programa. Primeiro ele leu essa, depois ele leu essa, depois ele leu essa, depois ele leu essa, depois ele leu essa e assim por diante. Eu dei espaços a mais aqui no código que não funcionam diretamente lá no programa. Reparem bem. Eu vou rodar aqui de novo e vou colocar 10, 30. Olha, fazendo a divisão aqui tem um espaço na linha 12, tá vendo? Só que aqui no programa ele não deu esse espaço, tá? Então isso aqui é para organização visual. Então eu dei um espacinho aqui para organização visual, como eu poderia fazer aqui também. Print muito bem, digite segundo número, tá? Colar alguns aqui. Só que isso não tem ação de fato no resultado que ele vai imprimir aqui no console, tá bom? Mas o Python ele sempre vai ler linha a linha aqui, tá? Exceto em algumas situações que a gente vai conversar futuramente também. Mas por enquanto foca nisso aqui, ele vai estar lendo linha a linha. Beleza? Muito obrigado por sua atenção até aqui. Até a próxima.